O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que a casa tem sim interesse em fazer justiça tributária. O presidente Hugo Motta também reafirmou que o Congresso segue aberto ao diálogo para enfrentar a chamada crise do IOF e encontrar uma solução que não envolva aumentar a alíquota de imposto. E para nós é importante que buscarmos resolver essa situação sem termos aumento de alíquota. É isso que nós temos defendido, né? Não só a Câmara, como também o Senado. As saídas e as medidas são muitas. Nós temos uma medida provisória que traz novos modelos de taxação de uma série de setores, como bancos, bets, fintechs, títulos isentos. É uma discussão que a Câmara e o Senado farão com muita responsabilidade, né, porque nós temos sempre o interesse de promover justiça tributária, como vamos fazer na questão do imposto de renda até R$5 mil. Nós queremos poder levar adiante essa medida que na nossa avaliação é positiva e foi trazida pelo governo. Temos também a discussão acerca de outros pontos que não vieram na medida provisória, que podem também ser discutidos, mas isso sempre é preciso ser dito, tem que haver, por parte do Poder Executivo, também o interesse de entrar nessa agenda. Vamos falar mais sobre esse assunto. Estamos recebendo para uma entrevista o ex-secretário da Receita Federal do Brasil, Everardo Maciel, para comentar um pouco conosco essa situação toda vivida por decretos do Executivo, derrubada de decreto no Legislativo e também o Supremo Tribunal Federal derrubando as duas decisões e chamando as partes para uma audiência de conciliação que deve acontecer na terça-feira da semana que vem. Doutor Everardo Maciel, foi um desvio de finalidade mesmo do governo querer arrecadar mais aumentando o IOF? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia. Bom dia aos ouvintes da Bandeirantes. Sim, foi desvio de finalidade. Todo tributo tem uma natureza simultânea, arrecadatória e extrafiscal, regulatória. Todo tributo. Em alguns prepondera a natureza arrecadatória, em outros a natureza extrafiscal. O IOF, ele é um imposto que tem predominantemente uma natureza extrafiscal, que é para controlar, portanto, situações envolvendo as finanças, o câmbio, títulos, seguros, etc. E essa é a razão pela qual ele é dispensado da observância de aprovação por meio de uma lei. O princípio da legalidade é um princípio antigo que informa todo o direito tributário. Você, para alterar, majorar ou diminuir uma alíquota de IOF, não precisa de uma lei. Também não se submete àquilo que se chama anterioridade, quer dizer, ele pode ter vigência imediata. Mas, para isso, é preciso que esteja vinculado aos seus objetivos originários, quais sejam os objetivos de regulação do mercado financeiro, do mercado de câmbio, do mercado de seguro, etc. Quer dizer, no momento em que ele é utilizado explicitamente, claramente, sem nenhum subterfúgio, uma finalidade arrecadatória, corresponde claramente a um desvio de finalidade. Doutor Everardo, que bom ter o senhor conosco aqui no Jornal Gente para esclarecer esse assunto que está mexendo aí com o Brasil. Bom, agora a gente já está falando também de outras coisas, né? Como a taxação de Trump, mas o IOF é uma pauta muito importante e o governo fala, doutor Everardo, em tributar os ricos. Agora, o aumento do IOF atingiria os mais pobres. Como é que funciona essa equação? O senhor explicar aqui para a gente. Bom, primeiro vamos ver o seguinte. Essa história de tributar os ricos é uma velha demagogia que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. Devem ser tributados todos, observado o chamado princípio da capacidade contributiva. Quer dizer, quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Mas não existe uma segregação entre contribuintes ricos e contribuintes pobres. Isso é uma fantasia que se presta muito mais ao discurso demagógico. Então, voltando também ao conceito, o imposto é imposto sobre operações financeiras.
não imposto sobre ricos. Então, operações financeiras são praticadas por todos, direta ou indiretamente. Quando você contrata um empréstimo, há uma incidência de IOF. Esse empréstimo pode ter sido feito por uma pessoa pobre ou por uma pessoa rica, ou por uma pessoa que nem pode ser qualificada como pobre nem rica. Quando uma empresa faz uma contratação de um empréstimo e há incidência do IOF, essa incidência do IOF vira um custo que vai repercutir no preço dos produtos ou dos serviços prestados pela empresa, que são consumidos por pobres e por ricos. Portanto, essa tese, essa hipótese, melhor dizendo, de que IOF é um imposto que alcança os ricos, é uma coisa de uma fragilidade absoluta. Estamos conversando com o ex-secretário da Receita Federal do Brasil, Everardo Maciel, aqui ao vivo no Jornal Gente, transmitido pela Rádio Bandeirantes e também Band News TV. Nós temos procurado aqui com especialistas como o senhor apontar caminhos, né, de onde podemos sair desse buraco que se meteu o Brasil nessa questão fiscal. O senhor teria alguma sugestão nos seus estudos aí, além da questão, né, importante de corte de gastos, há caminhos que possam ser adotados para não penalizar a população como um todo, seja rico, seja pobre, com mais tributação e arrumar a casa? Olha, comecemos entendendo o seguinte: quem faz carga tributária não é imposto. Quem faz carga tributária é despesa. Imposto vai atrás da despesa. Então, se eu não lido adequadamente, consistentemente, com convicção, o problema da despesa, eu sempre vou buscar uma forma onerosa, gravosa, de fazer o equilíbrio por meio da instituição ou majoração de tributos. Então, no fundo, a questão é a mesma de sempre. Nós não temos clareza, convicção para enfrentar o aumento da despesa, que cresce continuadamente e faz com que a relação entre a dívida pública e o PIB cresça. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: nós estamos fazendo despesa, como estamos contratando dívida pública, nós estamos transferindo o pagamento para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Estamos fazendo uma transferência intergeracional. Quer dizer, estamos passando o problema para os outros, e esses outros são exatamente os nossos descendentes. Quer dizer, este é que é o problema. Alguma medida concreta, objetiva, real, efetiva, para lidar com a redução do gasto público? Nenhuma. Se eu fosse começar uma coisa, lidar com esse assunto do gasto público, eu começaria tratando primeiramente da corrupção e das fraudes as mais diversas. Todos esses sistemas são fraudáveis e fraudados. Isto é algo que só alcança o fraudador, mas ninguém. Mas ninguém está interessado nisso. Alguém acha que esses ditos cadastros que existem por aí, tratando particularmente vinculados à previdência e assistência social, tem um mínimo de rigidez, tem um mínimo de consistência? Não tem. Eles são fraudáveis e fraudados. Alguma medida, alguma iniciativa tentando enfrentar isso? Não. Quer dizer, quando eu estou falando da questão mais simples, mais trivial, mas sempre que nós vamos tratar de despesa, há uma resistência, às vezes até incompreensível, às vezes até sem nenhum sentido. Por que não lidar com esse problema de fraudes? Que são coisas tão óbvias, tão diretas, e coisas razoavelmente, diria, não vou dizer que simples, mas muito menos complexas que outras. Eu falo até dando meu depoimento pessoal, quando nós estruturamos o CPF, e a estruturação do CPF foi feita sem ninguém perceber, eliminou fraudes, e esse CPF, o número de inscrição do CPF, é hoje um número universal. Quer dizer, é possível fazer isso? Precisa de disposição, precisa de convicção e precisa, sobretudo, um comprometimento
com um equilíbrio fiscal. E hoje é muito mais fácil, né, Sônia? Hoje tem equipamento, inteligência artificial, cada vez mais nós temos tecnologia que pode ajudar o governo a fazer essa varredura a que está se referindo o doutor Everardo Maciel nessa entrevista para nós. Você, antigamente, claro, um tempo mais passado ainda, precisava se debruçar sobre planilhas, observar. Hoje em dia, essa varredura ela pode ser feita com a tecnologia em um período bem curto, trazendo a tela ali daqueles que são os responsáveis por essa verificação, todas as questões que estão relacionadas a algum tipo de dúvida ou de suspeita de fraude, de pagamento de benefício para quem não está enquadrado nas regras, né, Sônia? Exatamente, e com segurança, né? É exatamente o que a gente tem hoje em termos de tecnologia, e o Brasil está bem avançado nesse campo. O doutor Everardo até participou aí desse processo, como ele bem falou. E o que eu queria saber do senhor, aliás, obrigada pela aula, professor Everardo Maciel aqui conosco no Jornal Gente, falando inclusive assim, de forma muito fácil para que a gente entenda aí todo o processo, porque se alguma coisa se perde no meio do caminho, é importante que a gente saiba como tudo começou, a origem. Como é que está a carga tributária brasileira sobre as empresas em comparação aos seus pares internacionais? Professor, dá para suportar mais aumento de impostos sem afetar os investimentos? Não, eu devo até dizer algo. Quando eu estava à frente da Secretaria da Receita Federal, onde estive por 8 anos, eu dizia, ao final, a carga tributária chegou ao limite àquela época. Quer dizer, e continua aumentando. Isso não significa dizer deixar de tratar de questões como evasão fiscal, sonegação, planejamento tributário abusivo e tudo aquilo que envolve uma desoneração ilícita. Não é disso que eu estou falando. E aí significa dizer aumento de arrecadação sem necessariamente onerar o contribuinte que age corretamente, que cumpre com as suas obrigações. Mas a carga tributária está no limite. Quer dizer, e, portanto, qualquer iniciativa relacionada com aumento de tributos, majoração de alíquotas, novas incidências, seguramente é algo que é desproporcional, desnecessário. Eu vou citar um fato que ninguém está mencionando. Foi mencionado no curso desse programa esse problema gravíssimo que nós não estamos abordando, que é a questão do tarifaço, da alíquota do imposto de importação de 50%. Mas nós, por algum tempo, estabelecemos algumas medidas hostis. Algumas medidas hostis que não explicam, ou eu não tenho certeza que explicam essa decisão, mas que eram desnecessárias. Por exemplo, o ano passado foi aprovada a Lei 15.079, que está mais tratando do chamado Pilar 2, de um programa produzido pela OCDE, pelos burocratas da OCDE. É um programa hostil aos negócios, particularmente das chamadas Big Techs. Quer dizer, como? Tentar fazer algo que é aumento de carga para enfrentar um problema de uma maneira errada, de uma maneira inconveniente, que em lugar que não só não resolve, como mais que isso, é aumento de carga tributária, não resolve, hostiliza e provoca reação. Quando foi aprovada a lei, eu fiz um comentário no encontro, no Congresso, mencionei, está ótimo, aprovaram isso. Já levaram em conta o que o Trump vai fazer depois? Quer dizer, são coisas que não são contadas, mas que volto a dizer o seguinte: carga tributária chegou ao limite e qualquer pretensão de aumento de tributos pela via da constituição de novas incidências ou majoração de tributos é inconveniente, desnecessário e desserve ao país. E a máquina ninguém enxuga, né, professor? Isso nem ao contrário. Esta semana, não estou falando do século passado, não dá para entender. Foram criados cargos no Poder Judiciário. Quer dizer, faz-se com grande animação
anúncio de novos concursos públicos. Ninguém se preocupa em tratar de eficiência, não. O que é importante é aumentar os quadros públicos, aumentar o número de funcionários, aumentar o número de cargos, ainda que esse seja dos problemas um dos menores. Há outros muito maiores que esse e muito mais relevantes, como, por exemplo, a questão gravíssima da Previdência Social. É verdade. Para finalizar, o senhor tocou na história do tarifaço, era a minha última pergunta para o senhor. O que o senhor acha que vai dar essa história toda aí? E outra, qual é exatamente o assunto, então, pelo que eu entendi do teu comentário, está ligado a questões absolutamente econômicas, né? Foi mencionada aí a política no documento do Donald Trump, mas tem questões econômicas por trás disso. O senhor acredita que BRICS, essa história toda, também sobre dólar, também estão aí nesse caldo com muito mais pressão do que questões partidárias ligadas a políticos brasileiros? Bom, veja o seguinte, eu não sou capaz de fazer um juízo adequado, até porque não é na área do meu interesse fazer um juízo adequado sobre a questão política. Mas me permita usar uma imagem bem simples, ao alcance de todos. Imagine que tem uma pessoa que está enraivecida com uma metralhadora na mão. Eu passo a olhar para essa pessoa com a metralhadora e xingar a pessoa. Não parece ser uma boa medida, não. Não parece ser algo razoável, não. Parece ser uma provocação completamente desnecessária, inútil. Ao contrário, pode ser danosa, pode ser prejudicial. Quer dizer, todo esse discurso raivoso e até antiquado, ultrapassado, com relação aos Estados Unidos e a Trump, não leva a absolutamente nada. O que tem que se fazer nesse instante, o que tem que se fazer, é uma conduta, eu estou dizendo uma coisa mais ou menos óbvia, serena, inteligente, equilibrada, e põe o discurso politiqueiro de lado. Põe o discurso que tem um objetivo estritamente de corresponder a alguns ressentimentos e coisas desse tipo de lado. Quer dizer, põe na mão de profissionais para tentar desarmar essa bomba. A bomba não explodiu ainda que possa produzir efeitos antecipados, mas ela não explodiu ainda. É hora de entrar a inteligência, a serenidade e a prudência. Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal do Brasil, conversando conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes nesta manhã e também na Band News TV. Muito obrigado pela entrevista, bom dia para o senhor e até uma próxima.